Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna inspiradora do bem aqui do nosso amado Evangelho. Luz e paz para o seu coração, para a sua vida. A gente já está em ritmo de tratamento à distância, hein? Porque amanhã, sexta-feira, você sabe, tem o nosso tratamento à distância às 10h30 no nosso Evangelho. Gente, no Bate-Bola do Bem, você entra no nosso site institutonamastê.com.br e manda sua pergunta aqui para mim, que é a forma como o pessoal participa, tá bom? Te aguardo na sua visita no nosso site. Nós temos uma ouvinte muito querida que nos faz a seguinte pergunta. Ricardo, como entender as pessoas que nascem com problemas mentais? Quais são as causas espirituais de quem nasce com problemas mentais? Bem, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Gente, o que nós aprendemos do mundo espiritual? O problema mental, ele é o reflexo direto de algum tipo de perturbação no perispírito daquele que vai reencarnar referente à inteligência, tanto que afeta a parte da mente, a parte do cérebro. Existem diversas causas, que pode levar alguém a reencarnar com problemas mentais de alguma ordem. Eu vou citar algumas das principais. Suicídio. Chico Xavier falava continuamente de muitos companheiros que haviam atirado contra a própria cabeça ou se matado de alguma forma, principalmente os que atiraram contra a sua própria cabeça ou se enforcaram e acabavam vindo com problemas mentais. Outro motivo, pessoas muito inteligentes em vidas anteriores que usaram da sua inteligência, da sua sensualidade para enganar, para fazer mal a outras pessoas. E aí quando desencarnam, a culpa que sentem pelos erros cometidos às vezes é tão grande que esse registro fica. E aí é necessário vir à Terra e esse registro perturba a estruturação orgânica e faz com que o cérebro não funcione da maneira adequada, não é? Porque a mente está muito doente. Então, de um jeito ou de outro, o corpo ele vai ser um carvão depurador, que vai ajudar esse espírito que está se corrigindo. Ou outros motivos, que eu não vou aqui adentrar, mas que também pode acontecer. Eu quero sempre lembrar, gente, que não existe receita de bolo, sabe? Sempre assim. Tem uma pessoa com problema mental, então ela fez isso. Não, não se trata disso. Cada caso sempre é um caso. Na lei divina, todos nós temos lá, vamos criar uma situação, um fichário com o nosso nome, que tem lá dentro desse arquivo, microarquivos de cada existência anterior, mostrando a nossa bagagem espiritual. Então não tem como a gente generalizar. De maneira geral, que é diferente de generalizado, nós temos pessoas reencarnadas com problemas mentais, com algum tipo de perturbação nessa área. Haja visto que nada acontece por acaso. Bem, dito isso, nossos amigos espirituais nos mostram que o problema mental, de forma alguma, significa que aquele que aqui está não vai evoluir, pelo contrário. Nós temos inúmeros casos de companheiros com dificuldades inúmeras nas questões psicológicas, mas que são pessoas incríveis. E tem evoluído muito. Muitos companheiros autistas que têm despertado cada vez mais para uma vida maior, companheiros que trazem algum tipo de síndrome que reflete na sua questão psicológica, tanto no caso da síndrome de Down, de tantas outras síndromes que nós temos, mas que não impedem do espírito maravilhosamente se iluminar. E são pessoas incríveis. É lógico que cada caso é um caso. Por exemplo, tem pessoas que nascem com hidrocefalia. Então, um grau, às vezes, de alienação física é muito forte, psicológica. A pessoa ela não consegue se expressar com tanta naturalidade quanto outros. Então, existem diversos níveis, existem gradações. Mas, independente disso, o espírito que está ali, ele evolui. Como é que você pode ajudar? Lendo o Evangelho, conversando com esse espírito, amando desde criança, fazendo ele participar das atividades do seu dia a dia na medida do possível, doando amor, doando carinho, não é? E jamais tratando com preconceito. Lembre-se, se Deus confiou em você a missão de cuidar de um espírito nessa condição, é porque o Senhor da vida confia na tua capacidade de amar. Ele confia na tua capacidade de cuidar, na tua capacidade de sentir. Então é importantíssimo honrar essa confiança, essa capacidade. Lembre-se, gente, Deus que é Deus, é o nosso Pai, é a nossa mãe. Qual que é o pai, qual que é a mãe que delega seu filho a alguém que ele não confia?
Percebe a responsabilidade? E de mais a mais, pela lei divina, se você atraiu esse espírito que está contigo, é porque existe um vínculo reencarnatório muito profundo entre você e esse ser. Então, o seu dever de amar é fundamental, né? Porque hoje a gente está na posição de quem oferece esse amor. Amanhã, nós podemos estar na posição de quem vai precisar recebê-lo, né, da mesma maneira que esse nosso companheiro que tem o problema mental. Percebe? Então, gente, em última instância, o amor sempre constrói, né? O amor sempre nos ajuda a nos libertarmos do nosso passado e a construirmos um futuro maravilhoso através do nosso presente. Deus abençoe a todos vocês. Beijo grande no teu coração. Amanhã te vejo no tratamento à distância. Luz e paz e até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.